Seja bem-vindo, Paulo. E aí, Luiz, prazer o meu estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser muito positivo, né? Crescimento para todos nós, né? Algo novo. Eu que adoro novidades, adoro desafio e estamos aqui em mais um desafio, né? E você que já é um grande parceiro, que eu acredito muito, então estou com você. Assinou embaixo, eu já estou junto. Show, obrigado, Paulo. E essa nossa parceria nasceu bastante nessa pandemia propriamente dita, né? A gente fez uma live do robô onde a gente teve umas dificuldades técnicas na parte de áudio. Quando foi na semana seguinte, o Paulo, ele mesmo entrou em contato comigo para se colocar à disposição para numa próxima live fazer essa parte do áudio. Então, na nossa segunda live do Robô Cybertron, a gente teve sucesso total. Eu lembro muito que o Paulo chegou lá com uma mesa X32, se a gente precisava só de uma pequena mesa para colocar o DJ. Ele chegou com a X32, então a gente teve qualidade imensa. Então, e aí surgiu a parceria, a gente, dentro do projeto do Paulo Pianista, a gente entrou também com a Forte Laser, bastantes efeitos e eu acho que foi bastante engrandecedor nessa pandemia. Certeza. Estava até conversando ontem, né, sobre isso. Eu acho que o lado positivo aí da pandemia foi essas parcerias, né? Eu fiz grandes parcerias, se aproximamos de bastante gente boa, né? Assim como você, lá nessa live lá, foi muito bacana. Eu acho que comemorei até o aniversário do meu filho, foi? Sim, sim. E assim, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que se juntar, tem que se unir, pessoas com propósito. Estava comentando com a Ludmilla, né, também, que a gente já se conhecia, já tinha feito vários, inclusive, eventos juntos, né? Sim. Mas devido à pandemia, a gente se juntou para fazer o projeto do Show Móvel, né? Acho que quando que a gente ia imaginar de fazer um projeto desse? E assim, foi muito produtivo, a gente fez aí durante vários meses, inclusive fez um ano agora no Dia dos Namorados, né? Que a gente fez esse projeto e foi devido à pandemia. E assim, a Forte Laser, o Luiz, né? Que a gente teve nas minhas lives, né? Sim. Inclusive na minha segunda live, foi lá no Restaurante Lô. O Luiz, rapaz, eu só confio no Luiz. Vamos lá, Luiz, pelo menos para me dirigir, né? Que além de ter essa qualidade nos efeitos, que eu confio demais, né, nos meus eventos, né, do Paulo Rodrigo, e eu confio nessa parte de direção, olhar clínico, e isso aí foi foi muito legal, né? E aí a gente foi fortalecendo, né, Luiz? Cada vez mais, com certeza foi bem bacana essa parceria. Paulo, esse é um programa piloto, a gente vai conversar, o nome já diz, é conversa aleatória, então a gente vai conversar sobre diversos assuntos literalmente aleatórios, né? Eu tenho uma curiosidade, e muitos de casa também, de você primeiro começou como pianista. Por que escolheu o piano como instrumento no nosso Ceará? Pois é. Luiz, costumo sempre falar nas minhas entrevistas ou matéria que, assim, eu acho que já nasci com a música, sabe? O meu pai sempre me perguntou que presente eu gostaria de ganhar quando era criança. Eu sempre pedi pianinho, pandeiro, aqueles trompetezinhos, né? E sempre foi música. E até um dia que eu pedia muito piano, eu não sei se tu lembra, as pessoas aqui viajava muito para o Paraguai, teve um ano aí que era febre, todo mundo viajava para o Paraguai. E ele trazia aqueles estojozinhos com pianinho, né? E eu já ficava ali dedilhando, né? Dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré. Minha mãe tocava, não era acordeon, agora eu não vou... Era tipo escaleta, né? Nas igrejas. Então ela me ajudava ali na melodia, né? Sim. Então eu já me apaixonei mesmo, sabe? Apaixonei ali criança, 3, 4 anos. E aí pedi muito, meu pai, nessas viagens, trouxe um pianinho, né? Teclado pequeno. Só que ele tinha um cofre, né? Aqueles cofres tradicional, aquele confiança, né? Grande, e ele guardou na parte de baixo, porque ele ia me dar no meu aniversário. Só que minha mãe me confidenciou, sabia da minha ansiedade, né?
E aí meu pai ia viajar, aí eu ia lá com a chave de baixo, ele tinha a chave lá em casa, né? Então eu abria, tirava da caixa, já ia lá treinando. Tava as pilhas, o novo teclado de pilha, e ficava lá. Mãe, me ensina essa música. Ela me ensinava as músicas do tempo dela. Hoje me ajuda muito. Quando eu tô tocando, aí a pessoa toca ali o bolero, toca... Eu sei tudo, por conta da minha mãe. E aí, eu fiquei treinando, né? Aí, quando chegava pertinho ali da hora do meu pai chegar, guardava lá de novo, né? Até que um belo dia ele foi descoberto mesmo, aí eu já fiquei com o piano. Então, aí, ele viu que eu já tinha um talento, né? Ali foi claro, né? Porque não era algo que um pai tinha vindo, ó, meu filho, vamos fazer aula de música. Naquele tempo nem era tão comum, acho que só tinha conservatório, né, Alberto Nepomuceno. Não tinha muitas escolas aqui, não, naquele tempo. Era muito difícil, a gente não tinha acesso tanto à internet. Eu acho que na época ali era videocassete, então era difícil, né? Então eu pedi, pai, eu quero estudar. Criança, né? Imagina ali com... Então, aos 6 anos de idade, ele realmente me colocou para mim, era um professor do conservatório, e eu comecei a estudar piano. E já o piano? Já começou o primeiro instrumento, já foi o piano? Já foi o piano. E daí, a paixão só foi aumentando, né? Só foi aumentando. E assim, eu vivia realmente da música, não é? Tipo, meu filho, que hoje... Bicho, eu não posso dizer a idade, não vai dizer a idade, pelo amor de Deus, ia me chamar de velho. Mas enfim, eu era um adolescente, viu? Eu coloquei ele para estudar desde os 3 anos de idade, né? Musicalização, e foi muito importante, né, para a formação dele hoje, né? Ele faz cálculo muito rápido, tem algumas coisas que eu acho que foi devido à vivência com a música. Mas, por exemplo, eu nunca queria forçar demais ou estimular para depois dizer, ele foi um músico frustrado porque o pai queria, então eu deixei ele bem à vontade, meu filho, é uma atividade. E aí, aos poucos, ele foi, não é que perdendo o interesse, mas ele não tinha o mesmo interesse que eu tinha, sim, porque eu procurava, né? Então, você vê como é que é. Ele tem muito talento, ele é muito inteligente, lê partitura, né, até hoje, mas ele não teve aquela força de vontade, porque talvez o maior propósito dele talvez não seja a música. Ele tem a música, ele gosta de musicalidade, mas eu não. Eu ia buscar, eu ficava vindo atrás, meu pai ia para, naquele tempo, Seresta, né? Serestas, as boleros, tinha até um ali no Piano Bar, que era, se eu não me engano, antigamente era o Martin Moda, né? Tinha o Martin Moda, eu acho que era Maraponga Outlet, lá dentro tinha Piano Bar. E eu ia com meus pais, né? Porque eu era pequeno, era o mais novo, mas enquanto meus pais estavam ali se divertindo, eu ficava sempre ao lado ali de quem estava tocando e ficava vidrado. Às vezes eu decorava um acorde, aí eu ficava doido para chegar em casa para me poder, vixe, esse acorde aqui eu não sei, né? Um pianinho de brinquedo. Pianinho de brinquedo. E aí fui evoluindo, né? Fui evoluindo e detalhe, viu? Conservatório, eu estudei muito tempo no conservatório, né? Sou até técnico em música. E anos depois eu me tornei professor. Fui professor de conservatório, que era algo que eu sonhava em estudar, né? E logo, anos depois, eu me tornei professor. Paulo, mas nesse tempo você teve outras atividades, né? Outras formas de se manter. Em que momento você viu que o pianista seria algo que seria o seu trabalho realmente? Pois bem, eu ali com uns 11, 12 anos de idade, eu já comecei a tocar em eventos familiares, né? E fui para o interior, né? Depois vamos entrar nesse assunto aí de Baturité, né? Que fiz até um projeto lá agora. E lá, algumas pessoas abriram porta para mim. Comecei a tocar em restaurantes, com 12 anos. E já foi o meu primeiro contato, assim, profissional, né? Mas você sabe que é muito difícil, para quem é músico, sabe como é difícil viver de música, principalmente no Brasil, né? E chegou um tempo, eu já tinha tocado em bandas e tudo, e eu queria, tipo, eu tinha um piano, né? Um piano elétrico ali, 88 teclas, mas eu não tinha um carro para andar com esse piano. Ficava precisando de carona e era complicado, né?
E aí eu com minha esposa, começamos a fazer alguns trabalhos alternativos, né? Milhões de coisas. Eu também puxei esse lado comercial do meu pai, né? Sim. E meu pai comerciava carro, acho que a vida toda. E eu já ficava ali também na música, mas eu ia com ele, ficava ali dizendo o preço dos carros quando o pessoal chegava. E aí eu montei alguns negócios, eu montei uma fábrica de sandálias, eu montei uma fábrica de confecções e foi muito bom. A gente exportava para a África, roupa para a África. Quase todo o nosso faturamento vinha da África. Do mercado exterior. Vinha do mercado exterior. E aí, já com essa estrutura, eu consegui realmente me equilibrar melhor, né? E compramos lojas e tudo, mas faltava, sabe? Começou a faltar e eu comecei a ver algo, eu tive que me abdicar de algumas atividades na música que eu já tinha conquistado por conta disso, porque o tempo é escasso, né? Sim. O nosso maior ativo é o tempo. E aí minha esposa foi assim, com muita coragem, ela disse, vamos vender a loja, seu negócio é música, e isso no auge, a gente tava com loja, tava bem, sabe? Só que eu ficava o dia todo ali e não tinha tempo para poder me dedicar, né, à música. E aí eu não tenho condições e tudo, eu sou difícil de desistir das coisas, sabe? Mas ela me convenceu, né? Ainda bem que eu acreditei, confiei, né? E a gente realmente vendeu a loja, né? E aí foi onde eu fiquei, assim, um período, assim, mais tranquilo, no meu ponto de inflexão, né? Pensando e prospectando o futuro, e foi muito bom aquele momento ali. Aí eu comecei a voltar mais pro piano, né? E você sabe, a pessoa lhe liga, Paulinho, pode tocar, sei lá, tal dia. Eu não posso, eu tô ocupado. Beleza. Segunda vez, também não posso. Terceira vez, ela já começa a pensar... Que é algo pessoal, né? Ou que, sei lá, não, ele não tá mais tocando, ele não... Então já vai para outra pessoa. Então foi isso que começou a acontecer quando eu estava na confecção, né? As pessoas achavam, já tá rico, não vai mais tocar aqui. Não é. A gente tá na batalha. E quando eu vendi a confecção e comecei realmente a aparecer em alguns eventos, né? E aí as pessoas começaram, vixe, tá voltando. Então foi muito mais fácil, né? A minha volta, porque eu já estava bem mais preparado, Sim. né? Eu tinha como me locomover, eu tinha o meu instrumento, eu podia comprar o melhor instrumento para mim poder tocar nos eventos. Inclusive, foi daí que começou a empresa Clave de Som, que eu comecei a voltar e eu queria estar no melhor, né? Para poder o cliente também, né? Se sentir privilegiado. Então, comprei um instrumento bom. Só que em alguns eventos eu ia tocar e faltava um pouco no som, às vezes... De qualidade no som mesmo, né? E eu pensei em comprar algumas caixas para mim, né? Para uso pessoal, para me levar para o meu evento. Não tem som, vou andar sempre com minhas caixas. E inicialmente eu tinha um amigo, né? Que era meu parceiro, a gente tinha também um outro negócio aí de distribuidora de linhas e tudo. E ele tinha comprado umas caixas americanas. Ninguém tinha essas caixas aqui ainda, né? E aí eu comecei a alugar dele. Eu vou levar... Investir em mim mesmo, né? E comecei a levar essas caixas. Fez toda a diferença para mim, né? Porque eu pude realmente... apresentar o melhor serviço, melhor serviço. E o cliente também, sabe? Muitas bandas, né, me chamavam. Grandes parceiros que eu tenho até hoje. Então eu falava, Paulinho, agora eu quero que você venha com som. E aí eu comecei a não ir só mais como pianista, mas ir com som. E aí, isso aí foi reverberando, né, na cidade, e as pessoas foram, eu também quero com som. Aí eu, não, mas só tenho esse sistema. Não, se vira, compra mais, eu quero que você nos atenda. E literalmente eu fui, assim, realmente... obrigado a comprar, né? Fui empurrado a crescer mesmo na Clave de Som, né? Eu fui comprando para suprir as demandas,
do que as empresas, do que os parceiros estavam me solicitando, sabe? Eu tenho até a curiosidade, né, que eu sempre, no começo dos eventos, né, eu via sempre a clave de som muito associada ao Gustavo Serpa. Eu achava, até confidenciei isso já pro Paulo, que eu achava que a clave de som era tinha a participação do Gustavo Serpa. Praticamente, viu? Literalmente, acho que ele fazia bastante evento sempre muito. O som dele era clave de som, né? Então eu associei muito a clave de som ao Gustavo Serpa. E aí a clave de som nasceu e você associou sempre a clave de som ao piano, sempre atendendo ao pianista. Começou daí e depois ela ganhou tração sozinha, né? O Gustavo Serpa realmente um dos grandes parceiros, hoje muito amigo, que eu confidencio muita coisa. E assim, é engraçado porque eu fazia, aí eu comecei com cerimônia, eu me especializei em cerimônia, eu não tinha equipamento para fazer uma festa. E eu me lembro que tinha uma festa do Gustavo, para uma família tradicional aqui, e que ele queria que eu fizesse o som dessa festa, e pediu para o produtor musical dele, o Marquinhos, né? Na época, e ainda toca com ele até hoje, me ligar: Paulinho, vai ter que fazer essa festa aí. Eu não tenho como fazer, porque eu não tenho equipamento, tenho um equipamento para fazer cerimônia, e não se vira, compra mais, terceiriza, aluga, a gente quer que seja você, porque confia. E aí, tipo, eu não aceitei, fiquei assim calado, inclusive eu tava tocando e eu atendi o telefone aqui, sabe, quando você tá tocando, porque ele já tava ligando muitas vezes, aí eu, tá bom, depois eu te ligo. Mal fiquei, aí eu já me desconcentrei já. Como é que eu vou fazer isso? Uma coisa, é uma responsabilidade muito grande, mas ele, não, cara, faz, dá teu jeito. E aí eu peguei realmente, vesti dessa coragem e fui numa loja aqui no centro mesmo, que não dava tempo, comprei o que faltava lá, parcelei no cartão, comprei tudo e fiz essa festa. E dessa festa aí, eu acho que não teve mais nenhuma que não fosse o meu equipamento, o meu som, né? O som da clave de som. E aí foi acontecendo a mesma coisa, naturalmente. Aí eu já tinha um som para fazer uma festa, né? Que eu já não tinha antes. E aí outras bandas, praticamente, como você falou, o Gustavo eu atendia praticamente Gustavo, porque tinha muita festa, né? Sim. E aí, quando eu atendia um cliente e ele me procurava, aí eu sempre estava dizendo não e tudo, eu não queria terceirizar. E foi aí onde também outros clientes falaram: Paulinho, eu quero que você atenda a gente também, porque a gente gosta. Aí você compre mais equipamento ou terceiriza, eu só quero que seja você. E aí começou a acontecer também da mesma forma. Eu fui crescendo a empresa, comprando mais equipamento para atender mais gente, mais demanda de parceiros. Sempre foi assim. Estamos falando de que ano, Paulinho? A gente está falando aí, acho que uns 13 anos atrás, mais ou menos, por aí. 13 a 15 anos. Paulinho, sobre essa questão da pandemia que a gente enfrentou aí no ano passado, até acreditamos que até segunda-feira, né? Se Deus quiser, segunda-feira a gente vai voltar. Como que o Paulo Rodrigo se reinventou? Como que o Paulo Rodrigo, a gente sabe das grandes dificuldades que várias empresas passaram nesse período, como que o Paulo Rodrigo se reinventou nesta pandemia? Foi acho que um dos maiores desafios, né? Desde que eu comecei com a empresa, né, de eventos, porque todo ano a gente batia metas, crescimento sempre. E quando veio essa pandemia, né, como todo mundo, a gente ficou assim muito impactado. Primeiramente, eu já achei assim, os meus me ligaram, né? Só que a gente achava que não chegava aqui no Brasil, né? Já estava na China e tudo aquele barulho todo, né, da pandemia. E aí o que aconteceu? Começaram as desmarcações dos eventos, né? Uma semana. E eu imaginei, pô, não, tudo bem, gente. Sei lá, foi desmarcado, a gente tinha um volume grande, né, de eventos.
Acho que só naquela semana, acho que uns 10 eventos, né? Tinha corporativo e tudo. Não, gente, tranquilo. Essa semana foi adiada, mas o resto da semana, as outras semanas ainda estão ok. Começou a adiar outra semana, mês, e eu vi que o negócio ia ser sério, né? E aí primeiramente eu parei, né, com minha esposa que faz financeiro, vamos fazer aqui uma reunião de crise realmente, né? E ficamos ali uns 2 dias, né, bem impactados, com medo, como todo mundo. E já no terceiro dia eu pensei, vamos pensar o contrário do que está acontecendo. Não vai adiantar, tem coisas que realmente estão além da nossa compreensão. Então, assim, vamos contra a maré. A verdade é essa. A gente fez realmente esse acordo de contra a maré. De que forma? Primeiro, pensando na saúde mental nossa e dos nossos parceiros, né? Nossos colaboradores, né? Todo mundo ligando. Inclusive, teve cerimonialistas que a gente conversava, né? E, Paulinho, nosso setor foi devastado, né? Teve até amigo que sei lá, passou mal e tudo, né? Foi ser atendido em clínica de amigo. E aí, o que é que a gente tomou de atitude? Primeiro, a minha esposa, vamos gravar alguma coisa positiva, né? Para as pessoas, vamos gravar. E aí eu resolvi gravar uma música, acho que foi vou me lembrar aqui, uma música bem... Mas assim, eu gravei essa música e joguei nas redes sociais e de imediato teve o retorno positivo e algumas pessoas fazendo pedidos, né? Inclusive o primeiro pedido foi do meu amigo Pompeu Vasconcelos, uma música para o secretário de turismo Alexandre, estava com Covid e eu recebi esse pedido, música que ele gosta muito de Cinema Paradiso. E aí eu gravei e quando eu vi estava uma lista gigantesca que isso aí primeiramente ocupou, né, assim, nos deu o que fazer primeiramente, né, e eu recebia aquele feedback, né. Você sabe, eu comecei a gravar todos os dias, mas tinha dia que eu amanhecia ali devastado, é lógico, né, mas aquele compromisso que eu assumi, né, de fazer isso todos os dias, não me deixava opção, né, então as pessoas mandavam, Paulinho, não pare, porque de alguma forma me motivou. E aí eu realmente vi que aquilo ali estava fazendo bem para as pessoas, né? E aí fiz vários pedidos para muita gente, foi muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Eu fiz festival, temas de filme, eu trouxe as novelas... como é que chamava aquelas novelas? Ele passava sessão da tarde, eu não me lembro aqui agora. Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver, pronto, aí, ó, tá atualizado. A gente fez, minha esposa é super criativa, né? E aí a gente criou esse tema aí, tocamos vários temas de novela, foi muito legal. E aí eu tava em casa e tive assim um insight, né? Mas eu tenho que chamar os meus parceiros para participar disso. Não posso estar sozinho, né? Todo mundo precisa. E 10 horas da noite pensei, já pensou se eu fizesse aqui um festival pelo Instagram? Porque até então ali, foi bem no começo mesmo, ali, eu acho que ainda em março, eu acho. Só grandes nomes aí da música que fizeram live pelo YouTube, né? Então, a gente ainda não estava com esse acesso a maquinário para o YouTube ainda, né? E aí eu pensei, vamos fazer um festival pelo Instagram. E criei, era House Party, né? Festa em casa. E aí eu pensei, citei aqui alguns nomes, lógico que faltaram muitos outros, porque eu acho que foram 22 artistas, porque eu queria que durasse um dia todo. Era um domingo, e eu quero que seja o melhor domingo dessa pandemia, né? Todo mundo triste. Ali tava no auge, né? Sim. E aí muita gente morrendo, então eu quero que seja um dia feliz, e principalmente pro setor de eventos, né? Que estava totalmente parado. Parado. E aí eu pensei, eu quero fazer isso, mas eu vou fazer pouco tempo. Por quê? Fazer 30 minutos.
Porque 30 minutos vai ser pouco. Por exemplo, quem gostar do artista ali, e obviamente que todos são muito queridos, eles vão pedir para dizer que foi pouco tempo. E vai forçar ele fazer realmente sozinho depois. E realmente a gente estava certo. A gente começou com DJ Itaquê. Imagina, DJ Itaquê, aí foi Padu, Gustavo Serpa. Eu acho que eu lembro que ia passando de um Instagram pro outro, ia transferindo. Isso. As pessoas iam fazendo, né? E o legal foi isso, que eu percebi, aí eu fiquei acompanhando em todos, né? E assim, não era uma coisa minha. É tanto que teve algumas pessoas que disseram, Paulinho, mas tu vai apresentar? Não, eu não vou apresentar. Não, mas tu tem que estar aparecendo. Não é do Paulo Rodrigues, isso é nosso, é o seu momento. Então, assim, todo mundo vai saber quando estiver aqui. Aí o que acontecia? Começou com Itaquê. Aí, quando faltava ali 3 minutos para terminar, o Itaquê chamava o artista seguinte, ficavam os dois ali. Quando o Itaquê saía, a audiência continuava continuava e até o final. E o que eu achei legal é que realmente começou ali 2 horas, as pessoas realmente ficou tão envolvida, como a gente pensou, que quando terminou ali meia-noite, tava as mesmas pessoas ali de 2 horas da tarde, tava lá meia-noite, sabe? E aí acontecia, tocava ali Banda Locomotiva, aí terminava, eu não acredito, já vai acabar. Aí, não, eu prometo que eu vou fazer uma live aqui depois. E o que acontece? Todo mundo que participou dessa live, Giovana Bezerra, todos fizeram realmente suas lives depois, sabe? Individuais. Individuais, né? Que era o que eu realmente queria, né? Sim. E assim, detalhe, também você falou de se reinventar, né? Quando eu vi que o negócio ia ser sério mesmo, tinha uma loja ainda que já estava fechada aqui de eletrônico, mas eles ainda tinham alguns equipamentos e estavam fazendo entrega a domicílio, né? Ninguém podia ir até lá. E eu também, sei lá, eu sempre gosto assim de me preparar para o pior, mas pensar no melhor, né? E comprei algumas plaquinhas que ninguém assim tinha naquele tempo, né? E comprei, arriscando mesmo, voltei aqui em casa e comprei várias plaquinhas que todo mundo começou fazendo a live pelo Instagram, como falei. Sim. Então comprei. Quando aconteceu isso, o que é que aconteceu? Todo mundo tinha que fazer as lives. E aí veio o quê? A dificuldade do áudio, né? Porque os áudios... Qualidade, né? Seria muito ruim. E eu tinha várias placas, várias rigas, eu tinha as Gomix e tudo. E aí fui distribuindo para os amigos, né? E aí eu me lembro até que é uma coisa interessante, né? Da Giovana Bezerra. Eu saí ligando para tudinho, na verdade. Eu acho que eu me vesti de Paulo Vieira, coach, porque eu ligava para tudo de gente, isso aqui, nós vamos estar fazendo evento online, nós vamos ser contratados para tocar um casamento, um batizado. Aí depois, conversando com o Gustavo, né, já depois, bem depois mesmo, que a gente já tinha feito vários eventos, inclusive no deck, né, dos prédios, de frente para as varandas, a gente fez muito, eu e o Gustavo, né? E ele disse, Paulinho, engraçado, né? Tu falando naquele tempo, lógico que em consideração você, eu fiquei na minha, mas o Paulinho tá ficando louco com uma história dessa. E agora é realidade, né, Paulinho? Que tava falando naquele tempo. Foi a primeira live que o Gustavo fez, né? Depois dessa ele fez a live dele. E muita gente, como eu falei, foi muito legal, porque realmente aconteceu isso. Eu mesmo... eu fiz vários eventos online contratados, isso naquele tempo. Sim. Toquei bodas. E o engraçado, pessoal, sei lá, não tem a mesma emoção, só que pelo fato de a gente já tá ali, sei lá, uns 2 meses sem ter contato com as pessoas, cara, quando entrava ali um familiar, sabe, era uma emoção muito grande, parecia que você tava dando um abraço, sabe? Com certeza. E aí a gente realmente fez bastante. E aí o que eu ia contar da Giovana. Giovana, eu fiz lá o coach com ela, Giovana, vamos fazer, você vai fazer festa, casamento online, mesma coisa, né? E aí, ironia do destino, ela depois me ligou, Paulinho, que eu tava falando, ó,
teve uma pessoa que me ligou aqui perguntando o preço para fazer assim, assado. E aí ela queria uma qualidade melhor, ela gosta muito de fazer as coisas caprichadas e tudo. Sim. E aí como é que eu vou deixar na Giovana? Porque o pai dela já é grupo de risco, né? Por conta da idade. E ela não queria ter contato com ninguém. E aí eu fiquei em casa com minha esposa. Como é que eu vou fazer? A gente teve uma ideia. Vamos no galpão. A gente higienizou todo o equipamento. Aí primeiro eu montei, né? Era um sistema simples. Kit, né? Um kit. Uma mesa, microfone, a plaquinha, uma caixa de som que ela queria também que os vizinhos, né, dos prédios escutassem. Então montei o sistema, fui tirando foto, fiz um PDF. A gente foi fazendo o PDF aqui, passo a passo, como é que montava, né? E deixei já pré-montado, fui passando fita nos cabos, deixei o mínimo de coisa para fazer. Higienizamos tudo e enrolamos com plástico, filme ali. E aí, Giovana, eu vou fazer o seguinte, eu vou no seu apartamento, você já libera o carro para mim entrar direto, eu vou no elevador, eu chamo o elevador, coloco tudo dentro, e aí tu chama o elevador e vai o equipamento, chega aí tu já com a luva, higieniza tudo de novo, e leva, e aí tem o PDF, eu vou te auxiliando, né? E assim eu fiz, né? Cheguei lá, botei o material, ela chamou o elevador, e aí foi lá. Hoje é uma grande técnica de som aí. e o legal é que montando, né, e tudo, aí ela tinha as dúvidas me mandando. E aí depois a gente abria ali uma live privada e eu ia passando ali o som, coloca efeito, muda isso. E às vezes a gente tinha uns velhos sustos, quando tava faltando ali 5 minutos, Paulinho desligou, não tá saindo som de nada. Aí lá vai mandando os prints, vai filmando. Mas assim, cara, foi muito legal. Foi uma das pessoas, um dos destaques que eu vi, assim, sabe, também na pandemia. A Giovana cresceu muito, o trabalho dela era incrível. As lives daí eu mesmo ficava esperando, porque assim, era uma coisa tão espontânea. Teve uma live que eu não esqueço, ela fez com o cachorrinho dela. A live inteira ele ficou sentado no sofá, sabe? E ela cantando e tudo. E agora eu não sei se eu vou errar o nome, se é Chico. Não sei. Mas foi muito legal, sabe? E assim, realmente virou realidade, sabe? Isso foi uma das ações, né? Isso aí foi uma das ações, porque com isso aí me possibilitou de eu começar também movimentar a minha equipe. Com isso aí, todos os meus parceiros começaram a me chamar para fazer live. E aí eu tive como ajudar os meus funcionários, né, para poder estarem nos eventos. Você sabe que a gente não é sozinho, tem toda uma equipe por trás, e eu me preocupava com isso. Comecei a fazer também as minhas lives em casa, chamava os meninos, não só live, esses vídeos que eu fazia, começou minha esposa filmando com o celular, imagina que uma música 3 minutos, terminava da mão dura, tremendo. E aí, porque tava tudo fechado. Aí também teve uma loja que eu vi depois, foi que a gente conseguiu comprar o pedestal, né? O tripé lá da câmera, mas não era ela segurando aqui, tremendo. E aí depois a gente foi também se organizando mais, trazendo a minha equipe para gravar com áudio de qualidade. E aí começou também a reduzir um pouco mais os números. Aí veio o Mãozinha, né? Que toca comigo sax, né? Thiago Rocha, grande saxofonista. A gente começou a gravar também em casa, né, com ele, e foi melhorando mais questão de áudio, também a questão das câmeras. E aí eu tive a ideia de fazer a minha primeira live em casa, né? Fiz a live e já com estrutura, aí sim pelo YouTube, sim, câmeras, corte, tudo. E foi muito legal, porque assim, parece, sei lá, coisa de Deus. Na minha live lá, a gente comemorou o aniversário, tinha um grupo de pessoas lá comemorando o aniversário, e engraçado que eu fazendo a live ali, parecia que eu tava sentindo ali o pessoal batendo palma. Até hoje, tem a dona Rosângela, né, que fez esse aniversário dentro da minha live. Não, é muito engraçado essa questão da live. Na nossa primeira live do robô, que foi feita
junto com o Davi Fernandes, né? A gente teve uma família que parte morava em São Paulo, parte em Belém e parte aqui em Fortaleza, e eles ficaram conversando no chat, eles dominaram o chat da nossa live e ficavam conversando, e coisas da família mesmo, aí alguém de fora se metia na conversa, foi bastante engraçado. Então essas lives foram bastante bacana pra gente, não ficar tanto tempo parado, porque a gente realmente ficou aí 1 ano e 6 meses fora de atividade, né? Sem poder realmente trabalhar. Ontem a gente teve o decreto do governador, né? Que ele já soltou hoje o decreto oficial liberando os eventos a partir de segunda-feira. Já uma vitória, né? Pra gente. Com certeza. Um recomeço. Um recomeço, exatamente. A gente parar de fazer somente live, somente eventos em casa e poder fazer os eventos com todo cuidado. Toda segurança. Tanto é que a gente já tem feito bastantes exames por conta das lives, por conta dos eventos menores que aconteceram no período que foi liberado os eventos no final do ano passado, né? Então a gente está sempre fazendo esses exames. Estamos recebendo o Paulo Rodrigo, pianista, e também CEO da Clave de Som, né? Eu queria fazer alguns agradecimentos. Agradecer a minha esposa, que ela se encontra aqui com a gente hoje também na nossa live, pela confiança e acreditar nesse projeto, tá junto comigo. No começo não acreditou muito não, mas depois passou a aceitar, né? Acreditar, teve que aceitar. A toda a equipe da Clave de Som, né, que acreditou na gente desde a primeira conversa, ao Jônio do Omni Studio, que abriu o estúdio dele, a casa dele para receber esse projeto, ao Abelardo também, que veio somar nesse projeto com os vídeos, streamer, toda essa parte que vocês estão assistindo, certo? Agradecer a Ilana Guedes, do Magic Boom Buffet, que nos ajudou na formatação desse espaço, certo? E as pessoas também que estão aí sugerindo as melhoras que a gente pode fazer. Meu WhatsApp tem algumas mensagens aqui de algumas pessoas já. E também ao Solon, que esteve com a gente essa semana aqui, Solon da Staff, e ele fez algumas mudanças na nossa iluminação, sugeriu mais iluminação, os equipamentos corretos, para que a gente tenha o melhor, possa apresentar o melhor para vocês dentro do que a gente tem hoje, certo? Paulinho, voltando aqui, eu queria saber onde, como, em que circunstâncias que tu inventou um piano azul. Me diga de onde foi que sai essa história, porque basicamente piano é preto, né? Ou branco. Verdade. Eu já vi bastante piano branco, ou maior parte é preto, mas um piano azul eu acho que só no Ceará mesmo. Isso é verdade. Eu vou fazer uma revelação, viu? Isso aqui é uma revelação de verdade. Eu acho que só talvez minha esposa e a equipe que participou, né, que sabe. Porque o piano azul, na verdade, ele veio de um acidente, né? Ele nasceu de um acidente, né? Eu estava com muito atribulado, né? Com muitos eventos da Clavison. Graças a Deus, não estou reclamando, não. Mas, assim, estava no ritmo frenético e eu já estava blindando alguma agenda do piano, sabe? Por conta da demanda da Clavison. E a gente estava fazendo alguns investimentos de equipamentos lá, de mesas mais modernas, né? E aí, eu ia vender o piano, esse piano preto, eu vendi esse piano. Eu vendi pro amigo meu, o nutrólogo André Guanabara, né? Grande amigo. E aí, para a clínica dele, né? Tinha acabado de inaugurar a clínica. E aí, eu levei esse piano e deixei lá. Só que eu me lembrei, rapaz, eu ainda tenho um evento com esse piano, que era no Colosso. Vou me lembrar aqui o evento Experiência Aviarte. Pronto, esse evento. E aí, a decoração estava toda lá na entrada. E o Márcio Aldigueri tinha feito uma decoração lindíssima. Dizia, Paulo, eu fiz aqui essa decoração para o piano. Tranquilo. O sol
o sol lá, tranquilo, o clima legal, então tá bom, vamos fazer aqui mesmo. E toquei o evento, né? A gente tocou e terminei de tocar, eu entrei para conversar com os parceiros, né? Fazer ali a social. E aí um funcionário me liga, Paulinho, tá chovendo aqui, tá molhando tudo. De repente, nem acreditei. Aí quando eu saí, eles cobriram os equipamentos, né? Mesa e tudo, tinha muito equipamento, então deram prioridade a cobrir logo os equipamentos, que pingou, deu um pinguinho ali, queima. E o piano eles colocaram só a capa em cima, né? Mas já foi suficiente para encharcar o piano. Aí tinha que fazer, vamos colocando no caminhão e pronto. E aí quando eu cheguei no galpão, ele tava todo inchado. Sabe? Quando eu tirei, eu nem acreditei. E esse é o piano que tinha sido vendido. Era o piano que tinha sido vendido. Aí a primeira coisa foi tirar a foto, falei com o André. André, teve um acidente aqui. Ainda bem que ele não tinha pago. Eu tenho que devolver o dinheiro. Ou então comprar outro. André, teve um acidente aqui e eu nem sei o que é que eu vou fazer. Comuniquei a ele. E aí falei com minha esposa, né? Mostrei as fotos tristes pra caramba. E aí ela pegou e disse, não, isso aí tem algo preparado para esse piano. A gente sempre confia que as coisas ruins vêm para trazer outras melhores, né? E aí ela vai ter alguma coisa aí boa pra gente, não fica assim não. E aí ela disse, por que que então tu não aproveita e faz algo diferente nesse piano, reforma? E aí eu só me lembrei, sempre que eu pensava em fazer algo, até inclusive reformar, eu pensava no Rodrigo Mozan, que é um dos maiores luthiers, eu digo, do Brasil, né? Nem do Ceará não, isso é verdade. Tem artista que vem de fora, o Saulo vem aqui para fazer instrumento com ele, mas eu nunca tinha visto ele fazer piano nenhum, nunca. E eu disse, Rodrigo, cara, tem que vir aqui, é uma emergência, e ele muito ocupado, disse que não dava, o Rodrigo tem que vir, cara, tem que vir. Eu insisti, ele veio em consideração a mim, foi lá no galpão, e aí eu mostrei, olha aí o que aconteceu com o piano. Aí, aquele olhar dele que eu já tô imaginando, sabe, aquele negócio meio pessimista, cara, que eu faço aqui? Aqui Tem jeito não. Aqui não tem jeito não, eu, cara, tu é o melhor, dá um jeito aí, por favor, não sei o quê. E aí eu acho que, eu disse, cara, vamos fazer, isso aqui aconteceu, e ele é também muito espiritualizado, isso aqui aconteceu, acho que tem algo muito bom preparado para mim e para você, que vai estar junto. Vamos fazer. E ele, cara, é um desafio, é algo grande, uma peça, eu não tenho nem espaço para fazer isso, nunca fiz um piano. Aí ele pegou e parou e se convenceu de topar o desafio, né? E ele disse, se é para mudar, vamos logo mudar de vez, vamos colocar um vermelhozão. Aí eu, cara, se o piano nasceu das águas, tem que ser azul, vamos colocar um azul. E aí ele achou massa, ficamos de ver a tonalidade, né, do azul. E aí ele já se empolgou para fazer, que ele também é igual a mim, adora coisa diferente, desafio. E ele levou o piano. Aliás, eu fui deixar lá, né, o piano. Pouco tempo depois veio a pandemia, né? E aí o piano ficou lá. Ele não tinha nem começado nem a fazer nada no piano. E ele ficou totalmente parado. E aí tocando esses projetos, tudo em quem estava fazendo, as lives, tudo. O início da pandemia, né? Início da pandemia. E aí chegou no ponto de que eu já tinha feito lives, já tinha feito o projeto do show móvel, que inclusive foi, até estava comentando hoje, né? A gente queria uma forma de fazer algo presencial, mas que não tivesse contato com as pessoas, né? De uma forma segura, né? E a Cecília do Restaurante Lô, grande amiga, parceira, Cecília Augustin, ela me ligou, Paulinho, eu tenho um desafio aqui pra gente fazer, eu quero fazer uma experiência no Dia dos Namorados, que as pessoas tenham realmente experiência de estar no restaurante. Eu vou fazer preparar toda o jantar, a gente vai deixar lá tudo higienizado, a pessoa vai montar. E eu queria que você fizesse aqui um palco em cima do caminhão e mandou um vídeo, né?
de uma pessoa que tinha feito, só que era tipo um reboque, sabe? Não era um caminhão, era um reboque, um carro puxando um reboque. Mas eu quero um caminhão. Eu me lembro que eu estava fazendo uma live da Frisson com a Gaída, tava eu, o Gustavo, o Léo da Smart estava lá, e eu já chamei o Léo, vem aqui, um desafio aqui pra gente fazer, colocar o piano em cima do caminhão, e a gente já começou a estudar, vamos fazer. E a Ludmilla, você falou até de pandemia, de se aproximar, né? Sim. A Ludmilla sempre fez o Dia dos Namorados lá no restaurante Lô, né? E ela tava querendo fazer uma live lá com a Cecília, e a Cecília falou que tava com essa ação do caminhão comigo, né? E a Ludmilla me ligou, né? Para que a gente fizesse isso juntos. Eu adorei, né? Adorei de cara. A gente já começou a somar força. Acho que foi muito importante, sabe? A Ludmilla ter entrado comigo no caminhão, porque ela realmente entrou de corpo e alma. E a gente fez de tudo para funcionar, porque era um projeto caro para a gente viabilizar, mesmo só com os custos. Era muito caro. E a gente... Execução propriamente dita, Execução. Né? E a gente não conseguiu ter o resultado que a gente imaginava. Teve muita procura, mas como era caro, a gente não ia viabilizar. E aí veio uma cliente, que eu me lembro, que ela disse, olha, eu pago o projeto todinho, eu quero fazer. Uma pessoa só que tinha contratado, a gente ia devolver o dinheiro. Vamos lá, vou fazer aqui só um chutão em porcentagem. Digamos que o valor que ela estava pagando, que seria dividido, ia ser dividido para vários clientes, obviamente, seria 20%. Ela estava pagando para poder a gente viabilizar. Ela disse, eu vou pagar 100% para fazer. A gente ia devolver os 20%. Ó, não vai mais ter. Não, vou pagar o projeto todinho, que eu Mas quero. eu quero que aconteça, né? E aí a gente ficou sem jeito. Então vamos fazer. A gente queria muito. E esse detalhe, o lançamento desse projeto foi no dia seguinte da minha live, lembra? Foi inclusive lá no Lô. Fiz essa live e no dia seguinte foi o projeto Caminhão, né? E que a gente nasceu daí. Foi assim, uma experiência fantástica, sabe? A gente chegava para fazer uma homenagem a uma pessoa de um apartamento e atingia quarteirões. Quarteirões, tinha gente em um quarteirão que a gente nem tinha nem contato visual, só escutava porque tava todo mundo muito emocionado, fragilizado. E aí esse caminhão realmente rodou muito, muito mesmo. A gente, inclusive, fez lançamento de condomínio, né? Os condomínios precisando entregar para os condôminos, fazia aquela grande festa e tudo. A gente passava nos condomínios, tocava para todo mundo. Foi muito legal, sabe? E aí a gente tocou esse projeto aí muito tempo juntos. Foi muito bacana. Show. Paulo, e sobre essa ideia de... Veio a ideia do piano azul e a confecção do piano azul. E depois as gravações dos clipes com o piano, que o piano azul acho que foi podemos dizer que foi uma virada de chave para o Paulo Rodrigo. O piano azul, acho que o piano azul tá... Já é meu símbolo já. Eu acho que é o símbolo do Ceará agora, viu? Não é mais o símbolo do Paulo Rodrigo, não. O piano azul tá mais conhecido do que o próprio Paulo Rodrigo. Tá. O pessoal vê o piano azul passando ali. Desse jeito. Deve ser o Paulo Rodrigo que tá com ele. Então, como que surgiu essas ideias de... Primeiramente, eu acho que foi o Fix You. Foi, Fix You. Essa ideia, a gente tava nas lives aí, e como eu tava falando aqui há pouco, né? O feedback positivo das pessoas que tinha feito a diferença na vida deles. E aí a gente vi que a gente tinha que fazer algo que impactasse mais vidas, né? E eu tava com minha esposa, né? Minha esposa, acho que ela deve estar até assistindo agora, Juliana. E ela é muito criativa, né? Uma mente criativa. E ela me mostrou um vídeo com essa música, né? Primeira vez que eu escutei essa música, Fix You, né? Ela é muito linda. Que é do Coldplay, né? E ela mostrou uma versão muito bonita. E a gente
mostrou também uma ideia de fazer algo dentro d'água. Acho que ela jamais imaginava que... Mas colocar o piano que eu ia, totalmente que eu sem ia, noção. Pois é, que eu ia atrás de fazer isso, né? Só que eu senti, cara, foi algo assim surreal. Na hora que eu vi, eu fiquei assim, cara, eu tenho que fazer. E aí, na mesma hora, eu fui já confidenciar com algumas pessoas que eu confiasse, né? De como é que eu ia fazer algo desse tipo, né? E aí, conversando com o Léo da Smart, né? Léo, então a missão é impossível aí, quase impossível. Também se tornou um grande parceiro seu durante essa pandemia, né? Você fez bastante coisa muito. no próprio estúdio novo do Léo. Ah, o Léo, na pandemia eu acho que só faltava ter a chave da casa dele, porque, Léo, tô indo gravar fazer aqui um batizado não, era, sei lá, uma bodas, vim fazer uma bodas online, aí o Léo tem um piano branco em casa, aí ele pedia, amor, o Paulinho tá indo gravar no teu piano, que já é quase dele, e eu gravei várias coisas lá no Léo, e é um parceiraço, mas aí eu dei esse desafio para ele, e assim, detalhe, primeiramente eu tinha a ideia de fazer em Jericoacoara, eu queria muito fazer lá, e já estava inclusive já conversando com alguns amigos lá, tinha uma amiga que era bem relacionada lá em Jericoacoara, e já estava alinhando para me fazer num dos locais lá paradisíacos, deixa eu ver, me lembrar... Praia do Preá. Por ali. Vou me lembrar. Alguma coisa com amor. Me lembra aí, gente. Me lembra aí, produção. Mas enfim. Local muito bonito. Lagoa do Amor. Não. Vou já me lembrar. A produção vai ajudar. É bom que a gente testa, né? A produção aí. Produção, ver se sai. pesquisa aí no Google. Amor em Jericoacoara. Mas enfim. Lagoa do Paraíso. Ixi, foi rápido, viu? Foi rápido. Então, de parabéns. E aí, acontece, a TV Cidade, né, Miguel Filho, são parceiraço nosso, amigos meus, e eu confidenciei ele. Miguel, eu tô com projetos aqui, quero colocar o piano no meio não disse rio, né, quero colocar o piano dentro d'água, mas é uma plataforma flutuante, eu quero que o piano realmente molhe os pés e tudo. Paulinho sensacional, e não estava tendo nenhum programa de entretenimento, né? Era só jornalístico. E ele falou, Paulinho, é muito massa, irado, inclusive eu quero gravar os bastidores, isso aí, mas eu não estou com nenhum programa de entretenimento, e eu não estou vendo matéria jornalística, né? Entendi. Foi quando eu disse... Para que fosse para a TV. Porque... o que a TV estava passando? 24 horas por dia. Covid. Somente. Foi quando eu disse, amigo, o propósito desse clipe é justamente motivar as pessoas. Sim. Motivar as pessoas a superar o desafio, que é o maior desafio agora, superar o Covid, superar a tristeza, superar a perda de alguém. E ele, peraí, vou conversar com o meu diretor agora. Conversou com o Herman, né? Mesma hora o Herman me ligou, cara, sensacional, já tô aqui imaginando essa matéria. Agora tem um problema, eu tô vendo que você não tá com problema de logística, você quer ir lá para Jericoacoara, mas a gente não está viajando por conta da equipe, né? Sim. Covid e tudo. Mas como eu estou vendo que você não tá com problema de logística, eu vou lhe sugerir um lugar, mas, cara, vá lá, porque lá... é mangue, eu não sei se afunda com o risco, lá é o encontro do rio com o mar, é difícil. Tem que visitar realmente. E aí me indicou o Rio Pacuti. Aí eu de imediato fui lá. E conversando com o Léo, né? Léo, eu já tinha falado de Jericoacoara e tudo, ele, cara, bro, né? Vamos falar na linguagem dele. Bro, vamos colocar lá no Colosso, bro. Mais perto, né, bro? Porque lá a gente já sabe, a gente monta já o palco sempre lá dos casamentos. Já sabe onde pode colocar, já onde não sabe. pode. A gente pode, inclusive, começar dias antes e tudo, só que eu amo o Colosso, eu sou fã, Maria. Inclusive, eu fiz um ensaio
o ensaio de gestante, né, da minha esposa, a gente fez lá, ficou lindíssimo, até hoje eu vejo as fotos incríveis. Só que eu queria algo desafiador, diferente. e desafiador, eu queria que fosse verdade, né? Eu não queria que fosse um lugar que eu parasse com o carro aqui e entrasse dentro d'água. Eu queria que realmente a equipe vivenciasse o desafio, para que fosse verdade. Então, combinei de pegar a equipe, né, do Léo, pra gente ir ver o lugar. Combinei lá com o Ivan. Vamos, Ivan, os meninos todos. E aí eu disse, cara, o Léo disse que eu te levasse pro Colosso, te convencesse. Mas, ó, a gente vai contigo, se preocupe não. Se você quiser. Os meninos queriam, cara, eles quando eu montei, eu sentei aqui com eles, mostrei o propósito, cara, os meninos quase choraram, então assim, entraram realmente no propósito. E a gente foi lá, fomos pro Rio Pacuti. Quando chegamos lá, não tinha nem caminho para descer, né? Quem conhece o Rio Pacuti passou ali o Alphaville, né? Na subida... Na estrada do Beach Park, não é isso? Estrada do Beach Park, aquela duna, né? Gigantesca ali. E aí nós descemos, eu imaginei, cara, os meninos vão me matar. Ainda sem um piano, era só uma visita técnica. Só visita técnica. Eu fui com a minha esposa uns dias, nós fomos, meu carro é uma picape, nós fomos tentando chegar lá de tudo que é jeito, andamos em dunas, não tem caminho, só tem essa forma, parar na pista e descer tudo, entrar no mangue, chegar até lá. Então, já tendo isso aí, essa definição, chamei os meninos, fui lá com o Ivan, com a equipe toda, né? Vamos lá. E aí eu pensei, cara, os meninos aqui vai ser a prova de fogo. Eles vão me dizer, cara, esse cara quer matar a gente, só dá pode. Dá certo ou não dá certo, né? E aí a gente desceu lá e fiquei só esperando só o grito, né? Aí os meninos foram lá, cara, eles queriam tanto fazer, tanto mesmo, porque realmente é arriscado. O Ivan, nós chegamos lá, eu acho que por volta de 11 horas da manhã, né? Estava mais ou menos abaixo do joelho, a maré. Então, assim, a gente conseguia caminhar tranquilo. Então, a gente viu o ambiente, viu onde a gente queria colocar o piano, que eu queria que fosse bem no meio, né? Para ficar como ficaram as imagens mesmo. E aí, vamos fazer uma pausa para almoço e a gente volta para ver se mudou a maré, né? Se mudou o nível. Quando voltamos ali já, por volta de 1 hora a 2 horas da tarde, já estava na cintura. Caraca. E aí fomos. Quando a gente... Aí vamos esperar mais um pouco. Já estava já quase no pescoço já. Água. E assim eu vi, cara, vai ser muito difícil. O Ivan, lá no meio, água puxando, sabe? A gente viu, cara, vai ser muito difícil. E o Léo ligou. Vocês estão no Colosso? Deu certo no Colosso? Aí o Ivan, não, depois te digo, tá dando certo. E aí, Ivan, vamos reunir com os meninos, né? E eu vou contar, antes de dizer o veredito aqui, eu vou contar algo engraçado lá, viu? A gente tava lá, queria encontrar algum nativo, né? Lá que conhecesse, né? Algum pescador, cara, a gente tinha um pessoal trabalhando, por sinal da prefeitura, tava tendo uma reforma, né? A duplicação, né, da Pronto. Mas ele disse, a gente não entende, sabe que é perigoso, mas sempre passam as pessoas aí nos barcos e depois galera, vamos esperar um pouquinho aqui, ver se passa alguém. Aí lá onde a gente fica, é um canto no meio do mato lá, sabe, assim, da mata fechada e fica meio recuado, sabe? De repente vem passando um barquinho, né, daquele... E aí a gente pegou, né, chamou, o cara tomou, foi um susto, né, o pescador... Meu senhor, vem aqui, ele lá no meio, né? A gente quer conversar com o senhor. Ele tomou um susto, tinha umas 5 pessoas, eu e mais 4. O cara foi com medo, né? Meio do mato, o que é que esse pessoal tá fazendo aí? Aí a gente pegou e disse assim, não, a gente quer conversar com o senhor, porque a gente vai gravar um clipe. Quando falou gravar um clipe, ele até que só parou, né?
Mas aí quando eu disse, a gente quer botar o piano dentro d'água, esse homem começou a remar. Foi embora. Rapaz, que história de doida é essa? Isso aí não cola comigo, não. Vocês estão mentindo pra me pegar. Ele remou, mas foi rápido, viu? E foi embora. Foi embora, não olhou mais nem pra trás quando eu disse isso. Quem é que vai acreditar, em plena pandemia, que tem um pessoal dentro dos matos querendo colocar um piano dentro d'água? Quem é que vai acreditar na história dessa? Rapaz, a gente começou a bolar de rir, porque na mesma, vamos botar o piano dentro d'água, tava falando a verdade. Embora. Não parou não, foi embora. Aí a gente, galera, vamos ver aqui. Ivan, é possível? Paulinho, em lagoa, piscina, rapaz, agora eu esqueci quantos anos, mas eu acho que desde que fundou a Smart Luz que o Ivan tava lá. E ele disse, eu nunca coloquei nada em mar, né? Em rio. Vai ser um desafio, mas é possível. Nós vamos fazer aqui um projeto para ficar seguro. E aí, mas vocês estão dentro. Cara, eu vou fazer o que for possível para a gente fazer. Então, pronto. Então, vamos fazer. E aí, a gente começou eu comecei a ir fazer mais visita lá para estudar o nível, né, da água, que tem, depois que eu fui entender melhor, que tem tudo a ver com a lua, né? A maré, né? A maré, exatamente. Entender como é que funciona, na verdade, lá no Rio Pacuti. Ele vem, é o encontro do rio com o mar, então ele vai lá para o início, né, do rio. Então, quando ele vem do mar, ele enche ali, na parte onde a gente gravou. Ele enche, fica ali quase com a capacidade máxima. Depois ele seca. Quando ele vem voltando, aí vai enchendo de novo, sabe? Só e fica todo o tempo em movimento. Então isso aí que é o perigo, porque fica todo o tempo com a água corrente, puxando, né? E aí a gente precisava fazer uma estrutura segura e firme. Então a gente fez os estudos lá de peso, coloca muito peso lá, amarrações em árvores, né? E aí tinha um desafio ainda maior. Já não bastava eu colocar o piano dentro d'água, né? A gente tinha que colocar o piano dentro d'água e fazer tipo uma fonte, né? Que era a água jorrando ao redor do piano todo, né? Então já era outra estrutura, bomba d'água. Então eram 2 desafios. Então a gente comprou os canos, fizemos toda a estrutura e testamos lá no galpão, fizemos, pronto, tá ok, né? E aí foi o dia da gravação, né? Nós programamos tudo para fazer essa gravação. Realmente estava todo mundo empenhado, a emoção muito grande, porque não era só uma loucura. Eu vou fazer ali uma loucura para dizer, o cara é louco mesmo, coloca o piano dentro d'água, mas tinha nada a ver, sabe? Tinha um propósito, né? Propósito, né? Que era de motivar as pessoas, e por isso que eu acho que todo mundo comprou a ideia, porque se não tivesse comprado, jamais eu teria feito isso. Eu digo porque chegamos lá no combinado, TV estava lá, né? E cadê a maré? Subir. Montamos a estrutura, piano lá e a estrutura toda aparecendo, a TV fazendo a matéria e tudo, e o piano e a estrutura do lado de fora. E eu não queria, E a água não esperando a água subir. Porque eu queria realmente que fosse um espelho d'água e o piano molhando os pés fosse flutuante. E aí o que acontece? Começou a escurecer e não subia, né? E aí foi, assim, um outro momento, assim, de inflexão para mim. Foi, assim, de muita emoção, porque eu fiquei no meio do nada lá, assim, dentro d'água, piano lá em cima, eu Toda sozinho. Estrutura montada. Estrutura montada. E aí começou a natureza. Foi, esperando agir. E aí escureceu. Não dava mais para fazer o pôr do sol. E aí eles ficaram lá conversando e eu sozinho lá com o rádio. Engraçado que... Isso tu sentado lá no meio. Sentado no meio. E aí, um pouco antes, um pescador, já depois, outro pescador, que esse aí foi outro que eu consegui falar com ele fora d'água, viu? Para poder explicar melhor. E ele entendeu e convenci ele de nos ajudar, né? Que ele conhecia. Depois que estava tudo pronto lá, o piano lá em cima, ele disse assim, rapaz, quando a água vem e a maré, ela derruba isso aí tudo e derruba até uma casa. É uma força grande.
Depois estava tudo pronto. Ele ficou a tarde todinha lá, vendo o pessoal montando, ele arrasta tudo. Como eu queria fazer, mas rapaz, se vai cair, pô, então vamos logo gravar. Eu já estava preparado psicologicamente. Se o piano caísse lá dentro, eu garanto, se eu tivesse gravado o clipe, já tinha valido a pena. Já tava... Tava. Então, o que acontece? Fiquei lá, escureceu, e aí foi quando os meninos foram lá, né? Inclusive o Léo foi lá no barquinho lá e veio falar comigo. Mais uma vez, né? Bro, aquele jeito dele, pra me consolar. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos desmontar aqui a estrutura, né, cara? E a gente vem de novo, a gente vem outro dia, inclusive tu pode até fazer um show, chamar os parceiros e tudo. E eu fiquei ali pensativo, né? Porque eu não sou de desistir, né? Dos propósitos, eu queria muito. E tranquilo, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Aí ele voltou, fiquei com rádio, né? E começou a subir mesmo, sabe? Aí a água veio com força, viu, Luiz? Tudo escuro. Tudo escuro. Só a iluminação que vocês tinham colocado. Pronto, tudo escuro. A única luz que tinha era 2 refletores que vinha da margem e ofuscava a minha visão, então não via ninguém, os meninos. Entendi. E aqui, um breu total. E aí eu tive um medo, e aí eu peguei, assim, aquele momento eu pensei se realmente fazia sentido, né? Pedi a Deus para ver se fazia sentido tudo aquilo, se era uma loucura realmente. E eu senti uma paz muito grande, sabe? E eu falei no rádio, gente, vamos gravar de noite. E aí o Mário, da produtora de vídeo, muito perfeccionista, assim, eu confio demais, ele não queria gravar à noite. Cara, pois vamos... Quer comprometer as imagens, Isso, né? Não, exatamente. Mas vamos gravar, tô sentindo, vamos gravar. E depois a gente decide. E ele gravou, né? Fiquei lá. E assim, eu não sei se passa nas imagens, mas algumas pessoas perceberam, né? Produção, a gente consegue colocar as imagens aqui pra gente poder... No fixo. Enquanto eu vou falando aí, vocês procuram. Sim. E eu não sei se dá pra ver nas imagens, mas ali eu tava assim, muito emocionado, sabe? Começou a subir o drone e... algo assim surreal. Surreal mesmo, que eu acho que... Olha aí. Então tem uma imagem aqui, produção... quase no finalzinho, não sei se vocês conseguem. Deixa ele colocar aí. Pronto, que vai ver a imagem à noite. E aí eu gravando lá, né? E aí... Então, mas foi gravado tudo em um dia só? Não, isso que eu ia falar, pronto. Então, o que é que acontece? Ficaram essas imagens à noite. E aí os meninos ficaram conversando, vieram me buscar e fomos conversar. Aí eu disse assim, gente, e aí? O que é que a gente vai fazer? Só tinha imagem à noite. E aí os meninos falaram, Paulinho, se você quiser, a gente nem falou nem com o Léo, com ninguém. Se você quiser, a gente vai ficar a noite todinha aqui nesse mangue e a gente vai gravar no nascer do sol. Cara, foi impressionante. Eu falei até, aí eu peguei e liguei pro Davi, né? O Davi Fernandes mora ali do lado, no Alphaville. Davi, cara, eu tô fazendo aqui o projeto. Não disse ele o que era. E assim, os meninos estão aqui pertinho de ti. Os meninos vão passar a noite aqui no Rio Pacuti. Quem tá fazendo uma matéria, não falei o que era. Tinha como a gente ir pra tua casa aí, sei lá, ficar só, descansar, os meninos descansarem. Olha essa imagem à noite aí, ó. Tá vendo? Eu não vi ninguém aqui, ó. Ah, entendi. Não vi ninguém. E aí eu acho que ele mexeu, né, nas imagens, você tava breu total. E aí o Davi... tratou, né, as imagens. E aí o Davi, né, gentilmente, em plena pandemia e tudo, ele disse, cara, quantas pessoas? Eu não me lembro, acho que dava umas perto de 10 pessoas, viu? A equipe total, Rodrigo Mozano, tinha muita gente. E ele disse, Paulinho, eu não tenho cômodo para ficar todo mundo, mas se você quiser, pode ter um quarto, os meninos ficam aqui, pode vir, a gente pede pizza. E aí eu falei com os meninos, né? Aí a galera, eu falei, gente, tem um amigo que mora aqui, nós vamos ficar lá à noite. E eles disseram, Paulinho, a gente vai ficar a noite todinha aqui, a gente não vai para lá não. Sério? A gente,
a gente ia ficar aqui. Selva mesmo. Selva mesmo, os caras queriam realmente fazer, sabe? E aí realmente ficaram a noite lá. E aí no nascer do sol, Então essas imagens são de manhãzinha cedo. de manhãzinha cedo. Cheguei lá 4 horas da manhã, né? Que eu fui em casa e os meninos ficaram lá. 4 horas da manhã, voltei. E aí a gente colocou o piano de novo para dentro do rio. E aí fizemos essas imagens e aí sim, deu tudo certo de manhãzinha, assim, 6 horas da manhã já tinha coberto, eu já tava dessa maneira aí. Eu acho que aí era por volta de 5 para 6 horas mais ou menos da manhã. Quando E a gente ali é a avenida em cima, né? Ali é a avenida. E aí ficaram essas imagens fascinantes, realmente foi algo assim inédito, né, na minha carreira. Com certeza. E- Acho que a primeira vez que isso acontece de colocar o piano assim, né? Olha só que imagem. E aí Perfeito. muita gente teve cineastra, né? Esse vídeo rodou muito, né? Teve inclusive produtores aí de vários artistas que mandaram, né? Compartilharam. E teve cineasta me ligando e perguntando se isso era chroma key e tudo. Não, isso aí ele deve ter colocado uns 3 dedos d'água e teve no estúdio, né? Deve ter feito, mas não pode, porque quando a imagem vira, o cenário gira também. Aí o cara, se for, o cara tem que ir para Hollywood. E assim, realmente ficou melhor do que a gente esperava, né? E aí o retorno, né? O feedback foi muito mais gratificante, sabe, Luiz? Com certeza. É algo que foi um diferencial. Acho que foi uma virada de chave para você esse clipe. Muita gente, a repercussão que ele deu. A gente estava até junto quando teve a postagem lá do Instagram internacional, né? Que citou os planos. Você pode até falar sobre isso. Foi. Inclusive, esse aí foi essa semana, né? Fiquei muito feliz porque esse vídeo aí já fez mais de um ano, né? Que a gente gravou. E aí eu tava até aqui, a gente tava organizando algumas coisas aqui do podcast. Sim. E eu fui marcado aqui no Instagram quando eu olhei. Não tô lembrado bem o nome do Instagram. Mas sim, o Instagram americano. Tinha lá pianos flutuantes, né? Aí tinha Piano Guys, para quem conhece Piano Guys, tem 2 bilhões de visualizações só no YouTube, sabe? O cara também, eles são conhecidos por fazer esses vídeos bem diferentes, já fizeram o vídeo no gelo, já fizeram em canyon, enfim. Então eles me relacionaram colocando as fotos desse vídeo, desse clipe aí do Rio Pacuti, junto com nomes internacionais, né? Pedindo qual o seu favorito, colocou Paulo Rodrigo, Piano Guys e mais 2 nomes. Então fiquei assim, muito feliz. Algo mundial mesmo, né? Mundial. E no tempo, né? Deu repercussão nacional, saiu na Record Nacional, Fala Brasil, saiu no G-Show. Mas o principal para mim, porque assim, de verdade mesmo, eu não gravei pensando, tipo, em enaltecer meu trabalho como pianista naquele momento ali. Tava no auge do Covid, muita gente morrendo, e eu queria fazer realmente algo que impactasse a vida das pessoas, e teve gente, inclusive, com câncer, depois dando feedback que, de alguma forma, isso eles estavam assim, debilitados e deu força para poder... Que ajudou realmente as pessoas, né? Ajudou. Então, isso aí, para mim, foi, assim, a validação maior que a gente tinha realmente que continuar. E aí, daí para cá, a gente não parou, né? Depois veio o clipe no Marahope, né? Que foi... Que também é algo surreal, que não tem lógica. Como que surge a ideia de levar o piano para o navio que está ali há não sei quantos anos? A gente olha para ele quando vai no Marina, você sempre está olhando para ele. Como que surgiu a ideia de levar o piano pro Marahope? Ele trabalha muito em sintonia, né? Lá em casa, como eu já falei com minha esposa, e eu não sei, sabe? Parece que as coisas chamam a gente, porque
ela gosta de assistir vídeos diferentes, e tem um aqueles vídeos que passa visuais incríveis, né? Passa uma praia paradisíaca, um cânion, não sei o quê. E no meio desses vídeos passou o Mara Hope daqui de Fortaleza. Esse vídeo, se eu não me engano, ela vai poder confirmar melhor, mas nem daqui não é esse vídeo. É tipo aqueles lounge, né? Vai passando um lounge. E ela pegou e mostrou. Só que mostrou, olha que massa esse navio. Cara, na mesma hora que ela mostrou esse navio, eu saí de casa. Eu saí de casa e fui lá no Marina, só pra ver, assim, olhar pra ele. Cara, eu quero botar esse piano aí. Quero colocar. Senti realmente, assim, me chamou. E aí, comecei a pelo menos mentalizar a ideia, né? A princípio era algo quase impossível, né? Você chegar até lá. A gente imagina, quando você tá passando ali, que é perto, sabe, Luiz? Você imagina bem pertinho, vou dar um... A gente tem a impressão que ele tá bem ali, né? Ele tá colado no Marina. Mas são 1.000 metros. Sim. Do Marina para lá são 1.000 metros. E eu falo do Marina, do pier. Eu falo do pier para lá, é 1 quilômetro. E, cara, peguei eu fui a gente fez uma visita, né? Lá... Cara, impressionante, você vê essas imagens lá, mas quando chega, ele é um navio gigantesco, sabe? Mas eu confesso que não senti medo em nenhum momento, porque o propósito estava muito bem enraizado, sabe? E aí começou. A princípio, não consegui encontrar nenhuma forma de conseguir viabilizar com segurança, porque vale ressaltar, gente, que assim... Todo projeto que a gente faz, principalmente esses muito diferentes, muito radicais, a gente só faz quando tem uma segurança muito grande para mim e para toda a equipe. Então, assim, gente, para dizer que, um pescador tal sobe lá, tem muitos, sabe? Mas eu queria fazer com segurança. E aí, todas as pessoas que eu imaginava que poderia dar uma luz, falava, você quer viver quanto tempo? Isso não tem noção do perigo que é isso, né? Eu fui... E aí, o que é que acontece? Comecei a tocar outros projetos, sem esquecer, mas sabia que ia ser difícil. Então, fomos tocando outros projetos e tudo. E eu tava fazendo uma live... Eu estava fazendo uma live de um circo, né, do Le Circo, Cirque Lamar, que era também com a TV Cidade, né? O que acontece? Foi muito bacana, porque lá estava tocando a banda O Verbo, muito massa, sou fã dos meninos, rock and roll, e um pianista lá, então foi legal, toquei acho que umas 2, 3 músicas. E eu cheguei em casa, Raul, o Herman, diretor de jornalismo da TV Cidade, me ligou. Paulinho, cara, eu tô ligando só pra lhe parabenizar. Essas 3 músicas que você tocou, cara, fez total diferença. Achei fantástico. E eu tava assim, na sala de casa com minha esposa, aí ele disse assim, agora eu vou te dizer uma loucura aqui, mas loucura, só falar. Tu imagina colocasse um piano, aí ele falou até assim, com a banda, em cima do Mara Hope. Cara, isso tu já tinha a ideia de levar isso eu já tava meses já. Cara, eu me arrupiei todo, até hoje eu me emociono. Aí eu disse assim, cara, eu vou botar o celular no Viva Voz. Fala de novo aí, que a minha esposa tava do lado. Aí ele, cara, tu colocasse o piano com a banda em cima do Mara Hope. Aí o cara, não acredito não, bicho. Faz meses que eu tô pensando com esse plano. Já sonhei todo dia, cara. Eu acordo imaginando lá no Mara Hope. Eu dormia imaginando lá. Aí o cara vem e fala a mesma coisa. É uma validação, só pode ser assim, Deus realmente falando, cara, faz sentido isso aí. E aí eu comecei, Herman, vamos se reunir. Você me ajuda aí, pelo menos, a procurar uma forma, ele pode contar comigo.
E aí a gente começou a se encontrar, né? Ele ficou de me ajudar a ver se era possível, se a gente conseguiria viabilizar, né? Para colocar esse piano lá em cima. E aí começamos essa ladainha, né? Dos encontros, né? Fomos até lá só para poder ver o gigante, né? E a dimensão. Eu vi que realmente ia ser muito difícil, muito desafiador, maior do que eu imaginava. Inclusive, eu compus a música Mara Hope. O nome da música era Mara Hope. Essa música sempre eu imaginei esse Mara Hope, eu imaginei recomeçando, né? Aí eu fiz uma música como se eu estivesse na água, né? A água batendo e, tipo, eu ressurgindo, né? Das profundezas, né? Imaginava como se fossem os eventos. Só que quando eu vi o desafio, até minha esposa disse, isso aqui tá mais para um duelo de gigante, porque isso é um desafio muito grande. E realmente, então começou, vamos desafiar o gigante. Aí quando eu disse desafiar o gigante, então essa música Mara Hope já tinha gravado, já estava no Spotify, ela não vai combinar com esse clipe não. E aí eu tava sem o piano em casa, agora eu não me lembro por quê. Eu acho que eu tinha feito um evento, tinha ficado em algum lugar. E eu, na mesma hora, veio a melodia, eu estava sem piano, peguei o gravador aqui, comecei a gravar e peguei uma escaletazinha do meu filho, comecei a gravar a melodia, cara, desafiando o gigante, e vi a melodia do Desafiando o Gigante, né? Massa. Então já compus a música. Mas faltava chegar lá em cima, né? Clipe, né? Faltava colocar o piano lá em cima, que eu acho que foi o mais difícil, né? Aí eu não sei, você deve lembrar, lógico, né? O Luiz está com praticamente todos os meus projetos do piano, né? E aí teve um projeto lá no Marina, que Sim. foi inspirado no clipe, no Fixo, né? Que foi o Marina ao Mare. Sim, e eu fui... O palco dentro da água, né? Para os hóspedes que estavam de frente para a Marina poder assistir o show que foi montado na água. E aí eu fui fazer um show lá, né? Que era o meu show do rio pro mar, né? Tava vindo do clipe do Fixo para o mar. E aí a gente conversando, né? Eu fui, na verdade, num show que ia ter o Dorival uma semana antes. Eu fui para ver a estrutura, estudar como é que a gente ia colocar o piano, que lá também ia ser difícil colocar lá, né? E foi, né? Foi difícil. A gente, só para as pessoas que não conseguem imaginar, a gente saía do pier e ia para dentro do mar de jangadinha mesmo, porque o palco não tinha acesso a pé. Você tinha que ir de jangada. Toda a estrutura foi montada no meio da água, dentro da marina do Marina Park Hotel, né? E para montar os fogos, hein? Ixi, tu é doido. Passava, voltava. Tinha que esperar a jangadinha voltar, porque ele levava técnicos para terra e voltava para o palco. E aí assim a gente ficava junto até com a técnica do Johnny Scabó, né? Que também tem um conhecimento gigantesco para ajudar a gente nessa... A equipe era fera. Com certeza. E aí eu ia para esse show, né? E aí minha esposa disse, você vai e vai trazer uma notícia boa. Aí eu fui pro show, né? Isso do Mara Hope, porque eu vou fazer um show dentro do mar, não é possível, sei lá, pelo menos uma ideia, né? Que na verdade, eu tinha muita esperança de fazer isso lá com Marina mesmo, né? Depois eu vou contar porque que não deu certo. É isso. Aí fui, e aí quando eu cheguei lá, tinha muitas TV, né? Algumas TVs, e eu tinha acabado de gravar esse clipe aí no Rio Pacuti. Já tava repercutindo. Né? Então foram lá para falar comigo, queria fazer entrevista. E aí veio um cinegrafista da TV Cidade, né? Fez uma festa, Paulinho, um grande amigo, Tom. Paulinho, cara, esse aqui é o pianista Paulo Rodrigo, fez o clipe agora no meio do Rio. E ia passando uma pessoa lá, né? Um bombeiro. E ele chamou, vem aqui,
Ó, esse aqui é o Lepine. O Lepine já foi condecorado várias vezes por bravura na França. Cara que já participou de várias operações aí, inclusive a TV cobria. E aí nos apresentou, o prazer. E ele ia saindo, eu fiquei com aquela pulga na orelha. Aí eu peguei, não me segurei. Chamei, vem aqui, Lepine. Foi atrás dele. Foi. Posso conversar aqui com você? Bem rapidinho? Pode? Aí eu disse, cara, eu fiz esse clipe aí, né, no Rio. Só que eu tô com outro projeto, mais difícil ainda. E abriu o jogo pra ele. Queria te confidenciar. E eu tava, imagina aqui, eu tô lá no Marina, ali no paredão, né, onde tinha um palco. E eu disse, ó, tenho vontade de colocar piano agora ali, ó. Aí apontei. Mara Hope. Aí eu esperei, né? Esperei logo foi um bombeiro. Eu disse, quer morrer, cara? Tá doido? Eu sou bombeiro, tu é pra salvar a vida, eu não quero matar ninguém, não. Aí ele disse assim, vem aqui, Paulo, vamos aqui na minha base. Aí ele tinha uma base, né, que é do CREP. CREP é uma empresa hospitalar de resgate, né? Uma das maiores aqui. E aí tinha um caminhão deles lá, parado, e ele chegou lá e apresentou para a equipe toda dele lá. Tinha maca. E ele, gente, aqui é o Paulo Rodrigo, pianista, fez o clipe no Rio, aí mostrou, né? E ele tem um sonho de chegar lá no Mara Hope. E a gente vai realizar, vamos realizar seu sonho. Aí já pegou aqui. Já abraçou logo na hora. Abraçou na hora, pegou aqui, lá no caminhão tem uma lousa. Ele pegou essa lousa, começou a desenhar. Foi aqui no computador, ó, o Mara Hope tá tantos metros da costa, não sei o quê. Olhou e pegou aqui um pincel, fez, ó, temos 3 formas de chegar até lá, dessa forma, fazendo uma polia, aproximação assim, já foi dizendo como é que fazia facilmente, sabe? E pode contar comigo, né? Aí, na mesma hora, eu comecei aqui, ó, dirigindo o carro, quando voltei, mandando mensagem aqui pra minha esposa, olha, encontrei, vê que tu falou, e comecei a mandar aqui os detalhes tudinho, encontrei aqui um rapaz que é bombeiro e ele achou a solução. E aí a gente... Nossa. E aí foi assim, eu acho que assim, foi um dos maiores parceiros, né, que entrou assim de cabeça e realmente sonhou junto com todos os outros. E aí automaticamente ele já mandou fazer visita técnica lá, ver a altura, o que a gente ia precisar. Nós mandamos construir uma escada de 7 metros para poder... Para dar acesso. E aí, pronto, começamos pelo menos, agora caminhou. Começou a caminhar o projeto, né? Nossa. E aí a gente fez outras visitas lá. Fomos com o Mário, da produtora da Maflix, para fazer imagem de drone. O Mário também tá em todos, aceita todos os desafios, né? O Mário... Eu tenho 2 empresas, assim, de produtora, que é o Mário, Maflix, e tem o Maia, né, Explora, que são Sim. 2, assim, que topa tudo, né? Inclusive, tem uma história engraçada também, né, nessa visita do Mara Hope, viu, Luiz? A gente foi lá fazer a visita técnica, paramos a lancha, e assim, paramos não, a lancha não podia parar, porque lá a onda fica quebrando no Mara Hope. No Mara Hope, cara, arriscadíssimo. Então, tem que estar todo o tempo em movimento, porque senão é arriscado, até virar, sabe? Então, fica todo o tempo em movimento. E aí o Mário subiu o drone, fez as imagens, tudinho, reconhecimento, né? Que a gente precisava ver como é que estava o casco. E aí, para poder trazer o drone de volta, porque a lancha tem a cobertazinha, ele trazia aqui e não tinha como parar, a lancha balançando... E aí, aquele negócio todo, e a bateria já acabando, sabe como é que é drone? Puts. Aí, cara, o drone bem aqui, o bicho balançando, aí ele agarrou o drone aqui e se deitou. Cara, ele passou assim, eu acho que quase 1 minuto, assim, deitado, ó. Deu certo. Deu certo. Sem acreditar que tinha dado certo. Sem acreditar, foi assim... Faltou pouco mesmo, viu? Porque ele pulou, agarrou o drone, segurou e deitou. Para poder. Então já começou o desafio daí. Na visita técnica. Na visita técnica.
Mas foi gratificante. E assim como o do Rio Pacuti, nós planejamos tudo e fizemos o estudo, né? Realmente lá era como se fosse uma operação de resgate, né? Sim. O Lepine falava, cara, aqui eu tenho que ter pelo menos 3 opções de resgate, né? Porque é como se eu estivesse salvando uma vida, né? Se essa aqui não der certo, já tem outra e depois já tem outra. E assim foi feito e fomos fazer essa gravação, tudo pronto, ambulância com UTI, eu tinha mergulhador, tinha socorrista. Tem todo um aparato por trás que a gente acha que é... Não, ele só foi lá e botou o piano em cima do navio, mas tem todo um aparato, toda uma equipe que muitas vezes é gigantesca por trás nesses tipos. É como todo evento, né? A gente só vê ali o que tá acontecendo. Visível. O que tá visível, mas não sabe o tanto de técnica que tá por trás para fazer aquilo ali acontecer. É bastante gente para... Até vou usar o exemplo aqui, para colocar nós dois no ar nesse momento. Sim. Tem uma equipe trabalhando por trás, um sistema trabalhando por trás. Mas com certeza os clipes são bem bacanas e cada desafio maior do que o outro. Paulo, a gente não conversou sobre isso em off, algo que eu vou falar aqui agora, mas eu já tinha pensado nisso, já tinha conversado até com a Carol sobre isso. Desde o princípio você aceitou ser nosso parceiro aqui nesse podcast e hoje eu queria te fazer um convite que era apresentar esse podcast ao meu lado, passar a ser um dos apresentadores do podcast Conversa Aleatória junto comigo. Você sairia deste lado de entrevistado e passaria para este lado de entrevistador, entre aspas, né? Não é uma entrevista, é uma conversa aleatória, é um bate-papo, sem formalidades, certo? E eu acho que seria bastante engrandecedor para a gente. Eu sei que você tem bastante conhecimento, bastante vivência em tudo. E eu acho que seria bastante bacana para o nosso projeto ter você aqui sentado à mesa, todos os encontros com os nossos entrevistados. Pô, cara, fiquei aqui agora até sem voz. Pode não aceitar, tá? Isso aqui é um bate-papo mesmo e é um convite sincero. Eu acho que você é um cara super bacana. Eu acho que seria bem legal a gente estar junto desse lado de cada mesa, entrevistando e conversando com pessoas aqui nesse podcast. Cara, eu já agradeço, viu, Luiz? Como eu disse aqui, até só seus projetos, né? A gente tem que estar junto de pessoas com o mesmo propósito, né? Sim. E já aceitei, lógico, de cara com a clave de som, né? No podcast, porque eu acredito em você, né? Obrigado, Márcio. No que você faz e tudo. A gente tem propósito parecido. E isso vai ser realmente mais um desafio, né? Uma coisa diferente, nova. E eu adoro desafio. E pode contar comigo, vamos estar juntos nisso aí. E com certeza será sucesso, né? A gente vai poder contar aí muitas histórias aí bacanas, compartilhar essas experiências juntos. E conversar com muita gente dentro desse meio, né? Que a gente possa conversar e trazer um pouco de vivência para as pessoas, que é exatamente isso que os podcasts têm trazido hoje para não só algo lúdico, mas também conhecimento, também um pouco de o recomeço, né? Como você colocou, para as pessoas acreditarem que pode ser modificado, que podem melhorar. Mas eu fico muito feliz eu que agradeço. De você aceitar. Massa. Esse nosso convite, eu acredito que vai ser bem bacana. Eu já gostei demais, porque assim, desde que saiu esses clipes aí no ar, né? Eu, na verdade, vamos lá, voltar até um pouquinho, eu era muito tímido, né? Inclusive, eu fugia de entrevistas, né? Eu ia para programa, sempre ia para programa assim, ao vivo, eu dizia logo, eu sou mudo. E aí,
Às vezes os repórteres iam atrás de me entrevistar no evento, eu fugi e tudo. E realmente com a pandemia, né, tudo passou a ser online, então você tinha que falar, tinha que falar, exatamente. E depois desses clipes, que eu mais fiz foi dar entrevista, né? Rádio, TV. Mas realmente, primeira vez que eu tô ouvindo um podcast, né? Já gostei, porque assim, realmente é uma conversa, né? Isso aqui não é nada combinado, a gente não tem aqui... script, não tem script, como... Não tem um roteiro propriamente dito. A gente não tem roteiro, então acho que, por exemplo, a gente falou coisas aqui, no começo aqui do podcast, que eu nunca tinha revelado, não programa. Além do porque, assim, numa entrevista, o tempo é meio limitado. Sim. E tudo, então você tem que diminuir. Pergunta-resposta. Pronto, e tem que diminuir muito as suas respostas. Aqui não é uma conversa, é como se estivesse em casa, né? Então, eu gostei pra caramba, né? Inclusive, isso é uma revelação aí do piano, né? Piano vendido, e se dá um corte, viu, pessoal? O piano azul tinha sido vendido, e aí ele depois foi que veio com a ideia de transformar o piano em azul. E uma das coisas da nossa estrutura aqui, para que a gente possa ter esse negócio de bate-papo mesmo, esse negócio de conversa bem aleatória, nós utilizamos aqui dentro da nossa estrutura câmeras robóticas, né? São operadas por computador, então nós não temos nenhum técnico dentro da sala, somos só nós dois que estamos na sala. Toda a nossa equipe técnica está após essa parede, né? Depois dessa sala, tanto controlando o vídeo, como controlando também a parte sonora. Então, aqui dentro, todas as câmeras são controladas por computador. Então, a gente tem essa... Não tem uma estrutura, a gente aqui, aquelas questões, o diretor está aqui dentro, sim, o cara está aqui dentro controlando, tá aqui conversando, a gente vai conversando e... É uma conversa aleatória mesmo, literalmente uma conversa aleatória. Foi esse um dos nomes, a questão de escolha do nome, né? Foi exatamente isso que a gente ia ter, conversas, e conversas sobre o quê? Vamos conversar somente sobre evento? Não, vamos conversar sobre festa, sobre música. Cara, eu achei fantástico isso aí, porque um dia a gente pode estar aqui trazendo aqui grandes nomes, um DJ, um cantor, como a gente pode trazer, inclusive, um candidato, né? Lógico, vamos conversar sobre diversos assuntos e com pessoas aleatórias. Vamos conversar com um DJ, vamos conversar com um político, vamos conversar com alguém de banda, vamos conversar com empresários. Sim. Vamos conversar com alguém do próprio meio jornalístico que está mais acostumado com tudo isso. Aqui nós não somos profissionais a gente vai aprender. Estamos conversando, né? E vamos conversando. A ideia é que a gente esqueça que nós estamos gravando e fazendo esse programa, certo? Paulinho, nessa pandemia, eu lembro muito bem que o seu pai, ele é bem ativo nos eventos, bem como é que eu posso dizer? Ele sempre vai aos eventos com a equipe da Clave de Som. Nessa pandemia, ele, além de não ter o evento, ele teve que ficar um pouco guardado pela idade e tudo. Como que foi isso? Pois bem, e começou aí a pandemia, né? E para quem conhece o meu pai, né, Maria, ele adora os eventos, né? Adora tá com os meninos. Sim, inclusive a gente brigava muito, pai, isso eu tenho que ir para casa, né? Mas e depois ele sempre está presente e participativo. E ele ficava no evento até o final. Os meninos adoram, o pessoal da Fortaleza, do Robô, eles sempre tem um lero, sempre tem uma graça com os meninos, já desde sempre. Os meninos dormiam, né? Quem não estava trabalhando só na montagem, né? Ele não dormia, ficava realmente lá. E aí veio a pandemia, inclusive, aí minha mãe ficou, assim, uma depressão gigantesca. Ela se abalou demais, né? Foi uma mudança radical, tanto porque a gente ia muito lá, eu, minha esposa, minhas irmãs, né? E aí ela ficou com trauma, né? Ali todo mundo no começo se pegou Covid, morreu, né? E tudo. Então, assim, ela ficou com muito medo. E emagreceu, pra ter ideia, eu acho que ela emagreceu uns 10 quilos, viu? Assim, em menos de um mês. E aí a gente ficou muito preocupado.
e já tinha feito de tudo. E eu chegava lá na minha mãe, morava de apartamento, eu não chegava nem na porta, ela já, meu filho, não, por favor. Então foi bem complicado, né? E o meu pai, que tu conhece, não gosta de estar parado, querendo, em plena pandemia, meu filho, eu acho que eu vou lá no galpão para poder estar precisando dar uma limpeza lá, e eu vou de ônibus. Sabe, aí a minha mãe, já aperreada, e aí a minha irmã pegou e teve a ideia de levar eles lá para Baturité, né, que é a cidade onde eu nasci. Sim. E a gente tem familiares lá, inclusive irmãos, né, da minha mãe, coisa que ela dizia que jamais voltaria, né, para o interior. E aí minha irmã, a princípio, decidiu levar ela só por 15 dias, né, e ela ficou lá numa fazenda e já bem mais aberta, então ela já se adaptou melhor, gostou pra caramba, né, já deu uma melhorada. E resultado, eles nem voltaram. Estão lá ainda. Estão lá até hoje. Inclusive, decidiram ficar, né? E aí precisava fazer a mudança. Minha mãe não quis vir nem para fazer a mudança. Nem para pegar as coisas. Eu disse, mãe, a senhora tem que vir, porque tem coisa só, a senhora sabe embalar, pode a gente quebrar. Não, pode quebrar, meu filho, não quero ir, não. Traga o que der, o que chegar aqui é lucro. E até hoje estão lá, mas tá muito bem. E, inclusive, essa ida deles, né? Tudo na pandemia teve o lado muito negativo, né? Sim. E teve também, a gente aprendeu com muita adversidade que apareceu, né? A gente conseguiu crescer, se superar, né? Se adaptar. E da mesma forma, com essas mudanças, né? Isso aí ao vivo é assim mesmo, viu? Não, mas é isso. Então, com essas mudanças aí, também veio um lado positivo, sabe? Essa ida dos meus pais para lá, né? Eles acabou que me levou também a ter esse reencontro com minha cidade, né? Eu nunca perdi assim totalmente a ligação com o interior. Com Mas não Baturité. chegava aí para viajar para lá? Isso, eu cheguei até a comprar alguns lotes lá, na esperança de fazer alguma coisa para que me ligasse mais, me prendesse mais na cidade, para poder a gente viajar mais. Eu tenho uns tios, gosto muito deles, né? E eu só ia lá, sei lá, às vezes na Semana Santa, no Carnaval. E aí, com a ida dos meus pais, eu passei a andar mais. E as pessoas também da cidade tiveram esse conhecimento que eu estava lá, né? Passaram a acompanhar o meu trabalho aqui, os clipes e tudo. Lógico. E aí começaram também a me pedir para fazer algo na cidade, né? E eu semanalmente recebia, Paulinho, vem fazer algo aqui, vem nas cachoeiras e tudo. E eu comecei a partir daí, pensar em fazer algo também na cidade, algo que eu queria muito, na verdade, né? Eu comecei minha trajetória lá em Baturité, eu queria poder voltar depois de todo essa trajetória e poder fazer algo pela minha cidade, sabe? Então é aí que surge o orgulho de ser cearense. Pronto, o orgulho de ser cearense, a gente não tinha esse nome ainda, né? Mas a gente já tinha um propósito, né? Que devido a todos os clipes, né? E depois eu fiz uma homenagem aos 295 anos de Fortaleza. Eu compus uma música de nome Fortaleza, inclusive está em todas as plataformas digitais. E eu subi nas dunas da Sabiaguaba, né? Para quem conhece sabe a altura que é. Coloquei o piano lá em cima. E aí, a partir daí, eu já tinha ido em Baturité, já tinha feito visita técnica no mosteiro, nas cachoeiras, em diversos lugares. Mas com o lançamento desse clipe Fortaleza, aí sim, Luiz, eu tive um retorno muito positivo e pessoas de vários lugares do Ceará me mandando mensagem, vem gravar em Ibiapaba, eu quero esse piano na Serra da Aratanha, e pessoas da minha cidade, né, Baturité, aí que explodiu de mensagem. Sim. E aí pessoas, inclusive tem um grande amigo lá, o Juninho, né? Ele é até afilhado da minha mãe,
que ele foi um dos grandes vibradores, né, para me levar para a cidade. Inclusive, ele conseguiu uma filmagem de um lugar inédito, que é uma ruína da Caridade. E eu gravei nesse local, não existia nenhuma matéria, não existia fotos, nada documentado desse lugar. E ele conseguiu uma filmagem, né, caseira, mostrando o caminho, o acesso difícil. Então isso aí começou a nascer, né, embrionário, mas começou a nascer o Orgulho de Ser Cearense daí, tá? E eu recebi, já estávamos organizando esse projeto, aí nome, sim, junto com minha esposa a gente criou o nome, tinha que ser Orgulho de Ser Cearense, porque realmente a gente tem muito orgulho. Com certeza, temos bastante orgulho, nosso Ceará é muito bonito. E aí eu recebi uma ligação do secretário de Cultura de Baturité. Eu estava indo fazer um show móvel, eu ia fazer uma mini turnê no Dia das Mães em vários interiores. Fiz Fortim, Baturité, Aracoiaba, Redenção. E ele ligou, Paulinho, olha, eu vi seus clipes aqui, cara, fiquei fascinado. E por saber que você é de Baturité, e aí começou a citar lugares onde eu tinha mentalizado em colocar, e disse, rapaz, você imagina um clipe seu aqui na Cachoeira, na Barragem, Cachoeira do Perigo, no Mosteiro, e foi citando os lugares, aí eu falei, é Geilson o nome dele, Geilson, cara, o que você tá falando tem tudo a ver com um projeto que eu ainda não falei para ninguém, chama Orgulho de Ser Cearense. E eu já tinha, o meu sonho era fazer esse projeto, iniciar em Baturité, que é a minha cidade, e os lugares que você citou são os lugares que eu gostaria de colocar, inclusive a Ruína da Caridade, quase ninguém conhecia, né, lá. Sim. E ele citou esse lugar também, sabe? Então, assim como no Marahope, que o Herman me ligou, Paulinho, você devia estar no Marahope, o Geilson me ligou falando isso aí, e o cara está dando uma validação muito grande, então vamos acelerar, então essa é a hora de fazer. Essa é a hora. E aí, nós fizemos esse projeto, né, esse show móvel do Dia das Mães, e foi muito, assim, uma experiência incrível, sabe, Luiz? Daí eu passei a pandemia toda fazendo show móvel em vários lugares, mas esse do interior, cara, a gente se emocionava demais mesmo. É muito gratificante ver as pessoas felizes, né? Muito gratificante. E passamos em lugares onde as pessoas talvez nunca tiveram acesso a ter um piano de cauda, ainda mais em cima do caminhão, sabe? Fazendo homenagem ao Dia das Mães, em plena pandemia, né? Teve pessoas, inclusive, eu passei num lugar em Aracoiaba que eu caí para trás, porque assim, cada lugar eu pedia pro cinegrafista, ó, pega alguns depoimentos de algumas pessoas, né? Uhum. Pra gente depois colocar isso aí no vídeo. E aí, quando ele me passou um dos vídeos, aí tinha uma pessoa em Aracoiaba que eu já tinha ido embora, ele ficou lá gravando e tudo, e ela falou, olha, o meu maior desafio era passar o Dia das Mães sem minha mãe, né, que ela tinha perdido de Covid, e aí quando eu vi o clipe Marahope desafiar o gigante, eu resolvi me vestir dessa verdade, né, e desafiar o meu maior medo, que era passar o Dia das Mães sem minha mãe. Até emocionado. Continua aí. A gente esteve junto lá em Baturité, né, no lançamento do clipe. A gente foi fazer os efeitos lá, que foi algo também surreal, essa gravação o lançamento do clipe, na verdade, né? O clipe, eu não pude participar do clipe, mas participei do lançamento do clipe, que foi lá no Mosteiro, que foi algo também que eu acho que ímpar, nunca tinha visto, mostrar como o Mosteiro é mais bonito ainda quando se recebe toda uma iluminação, toda uma estrutura. Então, o lançamento do clipe de Baturité, né? O lançamento da música também, que foi composta a música por você, não é isso? Isso. Pois até me emocionei, porque realmente, sabe, ela... de você com um clipe, né? Algo assim que às vezes você acha, como eu falei, não é algo bonito, mas você saber, o meu maior motivo é porque a gente sabe que
impacta de uma maneira que você nem imagina, né, na vida das pessoas. E ela dizer que ela se vestiu dessa verdade, né? Desafiar o maior medo dela, que era passar o Dia das Mães sem a mãe dela, e por conta do clipe, ela resolveu, em vez de estar com essa tristeza, né? Ela pegou e comemorar com as amigas que gostavam da mãe dela. Então, assim, para mim, quando eu recebi aquilo ali, que eu não fiquei lá para saber o que as pessoas iam falar, nem eu mesmo sabia, sabe? Ela sempre me acompanhou, comentava e tudo, mas eu não sabia desse testemunho. E eu recebi muitos testemunhos assim, sabe? Então, por isso que eu vi que a gente tem que rodar o Ceará todo. Lógico que um dos motivos também é estimular o turismo e elevar a cultura de cada local, porque a gente sabe que os lugares são incríveis, né, no nosso Ceará, mas eu procuro nas músicas, nos clipes, realmente ter esse propósito, essa sensibilidade, porque para que as pessoas possam realmente sentir, escutar aquilo ali, aquele projeto, ver que, cara, realmente não foi algo assim, feito de qualquer jeito, realmente, por exemplo, em Baturité, né? A gente andou várias vezes com o secretário, ele explicando cada local, a cultura. A gente subiu várias serras, né? A gente foi numa serra bem distante, só porque eu queria que os quilombolas, né? Tem muita gente que nem sabe que lá tem uma comunidade quilombola. Eu, que sou de Baturité, eu não sabia. Uhum. Então a gente subiu, porque tem uma comunidade quilombola aqui. Isso é muito importante para a cultura. Com certeza. A gente precisa trazer isso para o clipe. E aí, eles não estavam recebendo ninguém. Primeiro que lá, eles são uma comunidade fechada, né? E segundo, o Covid, então eles não estavam recebendo ninguém. Mas quando a gente explicou qual seria o propósito, né, desse projeto, ela automaticamente falou que nos receberiam. E recebeu, e a comunidade toda nos recebeu e participou do clipe, né? Que tem as imagens aí do clipe Baturité. Eles tocando comigo lá, né? E assim, da mesma forma, a gente conseguiu mostrar lugares nunca vistos antes, né? Em matéria como a Ruínas da Caridade. Para a gente fazer a matéria de Baturité, TV pediu, Paulinho, como é que é o nome lá do local? Eu fui dizendo todos os lugares, aí Ruínas da Caridade. Ele me ligou, Paulinho, não tem nada falando sobre esse lugar, como é que eu vou explicar? Realmente não tem porque não existe. Então eu fui com minha irmã, né, que minha irmã, ela faz a produção e é minha empresária também, assim como o Ângelo Roncalho, né? E ela foi lá no mosteiro para pedir aos padres mais antigos algumas informações desse lugar para a gente mandar na matéria. Então, as únicas informações que existem dessas ruínas e fotos, imagens, são as que a gente mostrou no clipe Baturité. Feitas recentemente, então. E resultado, o que acontece? Lá nessas ruínas, a prefeitura está fazendo uma trilha agora para chegar até lá, porque as pessoas estão tudo atrás de conhecer. A cachoeira, eu fui agora gravar uma matéria para um programa do Filipão, e todos lotados de turistas, não são pessoas só de Baturité. Eu tive conversando com várias, chegou lá só um grupo com 12 pessoas. Então, quer dizer, isso deixa muito feliz que realmente o propósito foi atingido, que o que eu quero é rodar e deixar realmente uma marca que as pessoas possam voltar nos lugares, frequentar aqueles lugares que a gente mostrou, que as pessoas da cidade se orgulhem, né, do que tem ali do tão que próximo, tem ali, às vezes nem conhecem, né? Exatamente, e deixar uma homenagem, que é uma música, né, por exemplo, eles hoje têm uma música com o nome Baturité, que eu compus, eles podem tirar fotos, turistas, pessoas que já está acontecendo, já fui marcado em várias postagens, as pessoas vão marcar a música eu só compus, mas a música não é minha, a música é da cidade, entendeu? Nossa, então isso aí, por isso que nasceu, né, esse desejo nosso, não é só meu, é meu, da minha esposa, da equipe toda, do Ângelo, da Soraya, de uma equipe toda que tem por trás, né,
que sonha comigo, porque se eu não tivesse essa equipe, você mesmo, né, como é para poder abrilhantar ali no lançamento de Baturité, aqueles fogos ali ninguém esperava. Com certeza foi algo bem, bem bacana, até para mim mesmo, diferente participar desse projeto. E já pode confidenciar qual é a próxima cidade? Bem, assim, nós já temos algumas cidades, né, já programadas, né? Eu posso até dizer, eu não sei qual vai ser a ordem, tá? Mas já tem. Os próximos serão Redenção, Fortim. E não posso revelar o restante. Provavelmente, Redenção será o próximo, tá? Até essa uma matéria. É porque, assim, o que acontece? Não é algo... Esses clipes, né? Não é algo muito simples, né? De viabilizar, né? A gente coloca piano em cachoeira, em locais difíceis. Então, à medida que a gente vai fazendo as visitas técnicas, vendo o que precisa, aí a gente vai ter a noção de onde vai sair primeiro, né? Então, assim, hoje posso dizer que esses 2 lugares já estão bem adiantados, já fiz visitas técnicas em todos os lugares e já temos as ideias, já estou com a música, né? Inclusive, já tenho a composição. E essa semana, eu acredito, no mais tardar na próxima semana, nós já estaremos indo gravar já. Obrigado, Paulo. Alguma coisa? Não, eu que agradeço. Suas últimas palavras. Não, eu que agradeço aí, agradeço o convite de apresentar, né, o podcast agora para o Partido Próximo, né, com o Itaquê. Estou sabendo agora. Será um prazer. Também quero agradecer a toda a equipe, quero agradecer a minha equipe também, a minha esposa que participa comigo aí de todos os projetos, Juliana Barros, né? Sem ela, realmente não teria feito nem 1% aí do que eu venho fazendo, né? E quero dizer que a expectativa está muito grande. Eu acredito que nós vamos fazer muitas conversas aleatórias aqui, que vai impactar aí todo o Brasil, viu? Sim, sim. Só mandar aqui um abraço, pessoal. Alexandre Simões, a gente está assistindo a gente, que é uma das pessoas que a gente pediu para nos sugerir alguma coisa. Raul, André, pessoal da Criativamente. Acho Criativamente. A gente tá chegando ao fim. Agradeço vocês que puderam ajudar a gente nessas sugestões, tá, pessoal? E é isso. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.